Muito bem, pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje vamos falar sobre o resumo do capítulo 2, que fala sobre as trocas de calor entre os corpos. Vamos começar relembrando aqui nessa parte amarela sobre o que é o calor. Calor é a troca de energia térmica entre corpos, e esses corpos têm que ter temperaturas diferentes para que haja calor. Quando esses corpos têm a mesma temperatura, não vai ter troca de energia térmica. Ou seja, não vai ter calor. E quando eles estão com a mesma temperatura, eles atingiram o equilíbrio térmico. Então, para que haja calor, os corpos não podem estar em equilíbrio térmico. E para finalizar esse trecho, eu adicionei que todos os corpos que estão no mesmo ambiente tendem a entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Vamos para o desenho. Esse cooler vai ter dois corpos dentro dele. O primeiro corpo eu vou chamar de A e o segundo corpo eu vou chamar de B. Os dois estão em temperaturas diferentes, então eu vou dizer que o bloco A está com 10 graus Celsius de temperatura. E o bloco B está com 50 graus de temperatura. Depois de algum intervalo de tempo, sei lá, vamos colocar 30 minutos, os dois corpos vão estar com uma temperatura final 30 graus Celsius. Quando os dois estão em equilíbrio térmico, eles vão estar a 30 graus Celsius. Mas tem uma coisa a mais que vai ficar aí, porque eu falei no ambiente. Essa coisa a mais que eu estou falando é o ar. O ar vai fazer o contato com os blocos. E esse ar vai ganhar calor e tal, vai fazer todo esse processo de meia hora. E no final ele também vai ficar com 30 graus de temperatura. Gente, depois de um tempo, tudo que está no ambiente e nesse meu ambiente eu tenho os dois corpos e o ar, os três vão estar em equilíbrio térmico. E quando isso ocorrer, não vai ter mais troca de calor de um para o outro. Nesse caso aqui, vamos desconsiderar o ar, porque a maioria dos problemas vai desconsiderar o ar. Então, magicamente, os dois corpos vão estar em equilíbrio térmico depois da meia hora. E a gente vai esquecer a temperatura do ar. A gente vai desprezar ele. Gente, o que vai acontecer aqui, ó? Quem ganha calor é o corpo mais frio. Então, o bloco B vai dar calor para o bloco A, tá? Se fosse o contrário, para que o bloco A ceda calor para o bloco B, as temperaturas teriam que trocar. O bloco A teria que estar a 50 graus Celsius e o bloco B teria que estar a 10 graus Celsius. Tem que estar mais frio. Lembra, o calor sempre vai ser trocado de um corpo mais quente para o corpo mais frio. Feita essa releitura sobre o que é o calor e o equilíbrio térmico, e como os dois estão interligados, eu não vou partir direto para a definição de calor específico, capacidade térmica. Eu vou partir primeiro para explicar o porquê que isso aqui é importante. Qual que é a utilidade? Porque a gente vai analisar calor específico e capacidade térmica. Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma garrafa, deixa eu desenhar ela aqui. Essa garrafa vai estar com água até a metade. A água vai estar só nessa região. O meu objetivo aqui vai ser determinar a quantidade de energia que eu vou ter que fornecer para essa água para que ela aqueça em uma certa variação de temperatura. Então vamos colocar números aqui para facilitar o nosso entendimento. A quantidade de energia que eu vou fornecer eu vou chamar de calor. Vamos supor que para aquecer essa quantidade de água aqui, que eu vou dizer que ela tem uma massa de 500 gramas, para aquecer essas 500 gramas, eu vou precisar de 5.000 calorias para que ela aqueça a uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Por que eu estou levando em consideração só a variação de temperatura? Vamos começar por aqui. Professor, quanto mais quente a água, não é mais difícil de aquecer ela? Você tem razão. Mas nós vamos considerar que o crescimento dela vai ser em linha reta. O que isso significa? Que se eu der uma energia para ela e ela tem essa variação de temperatura aqui, nessa alturinha, sei lá, de 10 graus Celsius, a mesma energia vai ser para sair dessa temperatura e chegar nessa temperatura, certo? Então, nós vamos trabalhar sempre dessa forma. Bom, feito esse pequeno disclaimer aqui para explicar por que eu vou trabalhar com variação de temperatura e não temperatura final, vamos dar sequência. Então, eu preciso de 5.000 calorias para variar a temperatura de 500 gramas de água em 10 graus Celsius. O que eu vou fazer, gente? Eu quero determinar uma grandeza que facilite a minha vida, que eu não precise ficar medindo qual é a energia necessária para aquecer 500 gramas, 1.000 gramas, ou seja, 1 quilo, 2 quilos de água, que é a mesma coisa que 2 litros de água, ou 3 litros de água. Eu quero criar um modelo em que eu possa simplesmente jogar os valores e conseguir descobrir qual é a quantidade de energia que eu preciso. Então vamos pensar o seguinte: se eu dividir esses 5.000 pelos 10 graus Celsius, eu vou ter esse resultado.
500 calorias para cada grau Celsius. Como assim, professor? Olha só. Se eu preciso de 5.000 calorias para aquecer 500 gramas de água, então se eu fornecer 500 calorias para essas 500, ela aumenta em 1 grau Celsius. Se eu oferecer 1.000 calorias para essas 500 gramas, eu vou ganhar 2 graus Celsius. Se eu fornecer 1.500 para essas 500 gramas, vai ser 3 graus Celsius. Então, para eu variar a temperatura dela em 10 graus Celsius, eu preciso fornecer 5.000 calorias. Para essa característica que eu acabei de adotar, eu vou chamar de capacidade térmica, que nada mais é do que a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para toda essa garrafa ser aquecida em 10 graus Celsius. Só que aí tem um problema novo para vocês. E se eu encher a garrafa de água? Aí eu vou ter que fazer uma nova análise. Eu vou ter que dobrar a massa dela, que vai ser de 1.000 gramas. Se eu dobrar a massa, logicamente eu vou ter que dobrar a quantidade de energia que eu vou ter que fornecer. E aí eu vou precisar fornecer 10.000 calorias para que essa água seja aquecida em uma variação de temperatura de 10 graus Celsius. Mas aí qual que vai ser a capacidade térmica da garrafa? A capacidade térmica da garrafa vai ser 10.000 divididos por 10, que vai dar 1.000 calorias para cada grau Celsius. Repara que eu tenho valores diferentes para objetos diferentes. Isso aqui é para meio litro de água, isso aqui é para 1 litro de água. E tem um erro, né? Não é 100, é 1.000. Então isso aqui não resolve o meu primeiro objetivo, que era determinar uma coisa sem precisar fazer a experiência. Ela não é suficiente. Daí que vem a jogada. Bom, se nesse ponto aqui eu tenho o dobro de massa daqui, então eu vou criar uma grandeza, que aí sim é o calor específico. Então pensa só, vamos recapitular o que nós já temos. Capacidade térmica é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para um corpo para que ele aqueça em 1 grau Celsius. Se eu pegar e descobrir a massa desse corpo, eu vou conseguir descobrir quanto de energia cada grama desse corpo vai precisar para aumentar sua temperatura em tantos graus Celsius. Que nesse caso nós vamos considerar sempre como sendo 1 grau Celsius. E aí, deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço para nós, para eu definir o que é o nosso calor específico. Então ele vai ser a capacidade térmica do corpo divididos pela sua massa. Que isso vai me dar o mesmo valor para ambos os casos, tanto para esse quanto para esse. Quer ver? No primeiro caso, eu tinha 500 calorias para 500 gramas. Isso aqui vai me dar 1 caloria para cada grama e para cada grau Celsius que eu quiser aumentar do meu corpo. Ó, vamos fazer agora para o outro. Ó. Eu tinha que fornecer para cada grau Celsius 1.000 calorias. Então vamos lá. 1.000 calorias divididos pela massa, que agora é de 1.000. Então isso aqui também vai me dar 1 caloria para cada grama e para cada grau Celsius. Então essa aqui sim é a nossa grandeza que vai solucionar o meu objetivo, que é simplesmente jogar os valores num papel e descobrir quanto de energia eu vou precisar para aquecer o meu corpo inteiro. E que equação vai ser essa? Bom, basta substituir a equação da capacidade térmica, que nada mais é do que a quantidade de calor. Ó, a capacidade térmica é a quantidade de calor divididos pela variação de temperatura. Se eu substituir ela aqui, nesse ponto, eu vou ter que o calor específico nada mais é do que a quantidade de calor divididos pela variação de temperatura vezes a massa do corpo. Reorganizando tudo isso, eu vou descobrir que a quantidade de calor necessária para aquecer um corpo de massa M, feito de uma substância com calor específico tal, para cada variação de temperatura que eu quiser, eu vou ter essa equação aqui. E nós vamos utilizar ela muito, mas muito, até acabar a parte de calorimetria. Esse é o principal objetivo aqui. Não é a capacidade térmica, é mais o calor específico. Ele é a nossa principal ferramenta para descobrir qual é a quantidade de energia necessária para aquecer qualquer corpo. Então, o que eu vou precisar conhecer? Simplesmente a massa e a substância de que o corpo é feito. Para facilitar nossa vida, nós não vamos fazer misturas de substâncias para o corpo. E se isso acontecer, nós vamos determinar o calor específico dele a partir das outras grandezas, do calor, da variação de temperatura e da massa. Então não se assustem muito com essa equação. Ela é só uma equação que vai multiplicar tudo. Pode ver que tem só multiplicações aqui nesses pontos, mas ela é que a gente mais vai utilizar. Vamos partir agora para as definições então de capacidade térmica e calor específico. Eu meio que já falei, mas vamos dar sequência aqui só para seguir o planejado.
calor específico é a quantidade de energia necessária para que 1 grama do corpo aqueça ou resfrie em 1 grau Celsius a temperatura. Então nada mais é do que a quantidade de calorias que eu tenho que fornecer para cada grama do corpo ser aquecido em 1 grau Celsius. Ou resfriado em 1 grau Celsius. Dando sequência então, capacidade térmica, onde tem a parte em azul, nada mais é do que a energia necessária para esquentar ou resfriar o corpo em 1 grau Celsius. Aqui eu utilizo mais capacidade térmica quando eu vou trabalhar com um corpo só e eu não quero variar a sua quantidade. Então, por exemplo, se eu estou analisando uma barra de ferro e eu vou trabalhar apenas com ela, então eu não tenho para que estar variando a massa dela. A capacidade térmica não se torna totalmente inútil, mas eu recomendo mais trabalhar com calor específico. Eu gosto mais de trabalhar com calor específico. E aqui tem um exemplo, né? Continuando com o exemplo da água, tem essa relação. Se 1 grama de água precisa de 1 caloria para ser aquecida, 100 gramas de água precisam de 100 calorias para serem aquecidas. E agora vamos para o nosso grande finale do resumo. Aqui eu vou precisar de bastante espaço para poder explicar. Que é esse trecho aqui. Isso aqui é muito importante. Podemos determinar a temperatura de equilíbrio térmico entre dois corpos colocando-os dentro de um calorímetro. O que é um calorímetro? Vamos subir aqui um pouquinho. Isso aqui é um calorímetro para nós. Calorímetro nada mais é do que um objeto que vai impedir que haja trocas de calor do meio ambiente com o meio interno do calorímetro. Então é como se o meio ambiente fosse feito apenas por esses dois corpos. Lembrando que o ar eu vou esquecer. Muito bem, definido o que é um calorímetro. Quando temos dois corpos no calorímetro, o calor recebido por um corpo será o calor cedido pelo outro. Dessa forma, a soma de calor de cada corpo será igual a zero. Lembra que eu falei? Inicialmente, né? O bloco B estava a 50 graus Celsius e o bloco A estava a 10 graus Celsius. E o bloco B cedia calor para o bloco A, porque o corpo que está mais quente cede calor para quem está mais frio. Então, basicamente dá para fazer o seguinte. O raciocínio é esse aqui, ó. Se o calor foi cedido, vamos dizer que o corpo B cedeu 1000 calorias para o corpo A. Então, como ele cedeu, a gente tem que dizer que o calor é menos 1000 calorias. E o corpo A recebeu 1000 calorias. Então, como ele recebeu o calor, aqui é positivo. A soma do calor cedido pelo B e o calor recebido pelo A vai ser zero. Isso aqui é conservação de energia, tá? A energia não pode ser criada e nem destruída, apenas transformada, ou transferida nesse caso. Vamos voltar, vamos descer. Então vamos voltar para o nosso corpo com calorímetro. Vamos desenhar ele aqui. Muito bem, aqui temos nosso calorímetro. Dentro dele eu tenho uma esfera A e uma esfera B. A esfera A, que está vermelha, está mais quente que a esfera B. Então, o calor vai ser transferido de A para B. Dessa forma, nós dizemos que a quantidade de calor cedida por A ela é menor que zero, ou seja, ela é negativa, e a quantidade de calor recebida por B ela é maior que zero, já que ela é positiva. Só lembrando que os valores serão iguais, apenas o sinal que será trocado. Qual que é o meu objetivo aqui, pessoal? Eu quero mostrar para vocês como determinar a equação para a temperatura final desses dois blocos. Nós já sabemos que em algum momento eles vão entrar em equilíbrio térmico e eu quero descobrir qual que é essa temperatura. Que equação que eu uso? Ou, como vocês gostam de dizer, que fórmula aqui? Como é que eu aprendo a determinar ela? Primeiro vamos para as condições. Essa parte aqui está me dizendo que a soma dos dois calores, tanto de A quanto de B, vai ser zero. Então vamos fazer isso aqui. Qual que é a equação para determinar a quantidade de calor para o A ser esfriado? A gente sabe anteriormente que a equação é essa aqui. Como estamos falando para o A, eu vou dar nomes aqui. MA, CA, ΔTA. E para o B eu vou fazer a mesma coisa, só que em vez do A eu vou ter o B. Prontinho. O que eu vou fazer agora? Substituir essas duas equações aqui nessa daqui. E vou ficar com isso. Pronto. Como que eu dou sequência nisso? Eu tenho que determinar aqui, nesse caso, a variação de temperatura dos dois blocos. Eu tenho que presumir que elas não vão ser iguais. Então eu vou trabalhar para todos os casos. Se elas não vão ser iguais, eu vou ter que colocar as equações de cada uma. É a temperatura A final menos a temperatura B inicial. E a variação de temperatura do bloco B vai ser a temperatura final dele menos a temperatura inicial dele. Agora eu tenho que substituir essas duas equações aqui na minha principal e eu vou ficar com isso aqui, ó. Pronto. Até agora é só substituir uma coisa na outra. Gente, se vocês quiserem, já pode pular para o final. Mas eu só estou fazendo a demonstração de como isso é feito. Vamos dar sequência. O que eu preciso fazer agora? Preciso fazer o que vocês chamam de chuveirinho, que é fazer a multiplicação
do que está fora dentro do parênteses. E vou ficar com isso daqui, ó. Prontinho. Qual que é o próximo passo agora? É lembrar que em algum momento eles vão atingir o equilíbrio térmico. A gente escreve ele dessa forma. Temperatura final do bloco A mais a temperatura final do bloco B, que nesse caso são esferas, são iguais. Não vou colocar valores aqui, vou apenas dizer que é x. É uma coisa que vocês já estão acostumados. Acho que é mais amigável para vocês nesse momento trabalhar com x. Então, aonde eu tenho TAF e TBF, eu vou chamar de x, que é o que eu quero encontrar. A minha temperatura final dos dois blocos. E vou ficar com isso daqui, gente. Pronto. Fiz a troca de TAF por x e TBF por x. Agora eu vou colocar o que é x de um lado e o que não é x para o outro lado. E vou ficar com isso daqui. Pronto. Agora eu posso colocar o x em evidência e vou juntar a massa do A com o calor específico. E vou juntar MaCa e MbCb e vou ficar com isso daqui, ó. Pronto. Agora meu próximo passo é jogar para o outro lado o que está entre parênteses do lado esquerdo e finalmente vou ter minha equação, que vai ser essa daqui. Repara uma coisa. O que eu tenho do meu lado direito? Eu tenho massa, calor específico, temperatura inicial do bloco frio, massa, calor específico e temperatura inicial do bloco quente. Embaixo eu tenho massa do A, calor específico do A, massa do B e calor específico do B. Tudo isso vai ser necessário para eu poder calcular qual que vai ser a temperatura final dos dois corpos. Esses aqui. Então eu posso pegar como exemplo e dizer que a temperatura inicial do A é de 20 graus Celsius. A temperatura inicial do B é de 40 graus Celsius. E que os dois, para facilitar a nossa conta, têm a mesma massa, que é de 100 gramas. Tudo para facilitar a nossa conta. Como os dois têm a mesma massa, vocês sempre podem partir para esse seguinte raciocínio. Soma as duas temperaturas e divide por 2. Então 20 mais 40 vai dar 60. Divide por 2 dá 30. Então, quando eles têm a mesma massa, somente nessa condição, tu pode somar as temperaturas e dividir por 2. E aí tu vai ter a temperatura final dos dois, que vai ser 30 graus Celsius. Ou seja, eles entrarão em equilíbrio térmico em 30 graus Celsius. E eu posso comprovar isso com a minha equação que eu acabei de mostrar para vocês. Olha aqui. Massa do B, 100. Calor específico do B, esqueci de mencionar. Vamos dizer que o calor específico do A é igual ao calor específico do B. Tá? Vamos colocar essa condição aqui para o nosso exemplo. Até vamos copiar esses valores aqui para baixo. Pronto. Vamos dar sequência. Vamos dizer que eles são feitos de água, que é igual a 1, o calor específico de cada um. Só para facilitar nossa conta. Então vai ser 100 gramas vezes 1, subir um pouquinho. Ó, estou aqui na massa do B e o calor específico do B. Massa do B é 100, calor específico do B é 1. Temperatura inicial do B era 40 graus Celsius, mais massa do A é 100, vezes o calor específico do A é 1, vezes temperatura inicial do A era 20. Tudo isso vai ser divididos pela massa do A, que é 100, vezes o calor específico do A, que é 1, mais a massa do B, que é 100, vezes o calor específico dele, que também é 1, seguindo as minhas condições que eu tenho aqui, tá bom? Só lembrando disso. O que eu quero fazer? Eu quero provar para vocês que quando eles têm mesma massa e são feitos do mesmo material, basta somar as temperaturas e dividir por 2. Só nessa condição que dá para fazer isso. Fazendo a conta, 100 vezes 1 é 100, vezes 40 é 4.000, 100 vezes 1 é 100, 100 vezes 1 é 100, vezes 20 é 2.000. Então eu vou ter aqui em cima 4.000 mais 2.000 vai dar 6.000. Divididos por 100 vezes 1 é 100 e 100 vezes 1 é 100. Então fica 100 mais 100, que é 200. Corto os zeros embaixo e em cima, eu fico com 60 divididos por 2, então vai dar 30. Ou seja, 30 graus Celsius é a minha temperatura de equilíbrio térmico. Dá para pensar da seguinte forma também, ó. Quando eles têm essa condição, tu pode simplesmente, tá? Dizer que a minha temperatura de equilíbrio vai ser a temperatura do A mais a temperatura do B, divididos por 2. Inicial, tá? Temperaturas iniciais. Só isso. Agora, quando eles não têm a mesma massa e o mesmo calor específico, aí tu parte para essa equação geral aqui. Eu sei, não é uma equação muito legal de se habituar com ela, mas
é uma equação que vai reduzir muito o teu trabalho. Porque se tu fosse fazer isso do zero para cada exercício, tu vai fazer todo esse processo aqui que eu fiz com vocês, só que com números. Então vai ter que fazer o chuveirinho, vai ter que fazer a diminuição. Às vezes é mais fácil, às vezes é mais difícil. Então, o que eu sugiro para vocês? Quer saber a temperatura de equilíbrio? Já vai partir para essa equação aqui. Ela vai poupar muito a vida de vocês. Opa, apaguei o que não devia. E é isso, gente. Agora vamos ir para os exercícios resolvidos, tá? Te espero lá. Um abraço e até a próxima.